Opa, PV falando, vamos para a parte 4. Voltamos para o prédio do Boys agora pela manhã. Então vemos a cara do Boys parecendo que nem dormiu a noite. Então o Boys fala: o Kim Tai-cheng foi derrotado, juntamente com os 20 homens que ele levou. Então a voz saindo do telefone fala que sim, que o do óculos contratou mercenários. O Boys olha sério e diz: mercenários? Ele fica pensativo enquanto coloca a mão no queixo. O Boys fica pensando que eles estavam escondidos e quietos até agora. Então por que eles decidiram se rebelar agora? Eles querem lutar? Eles estão confiantes? Talvez eles tenham mais cartas na manga. Devemos atacar? Tudo isso era o que era o pensamento dele. Ou será que eles estão aguardando isso acontecer? E então o Boys com raiva diz que eles estão esperando vingança. Então isso é uma armadilha. Você está louco? Então a voz diz que esse é o pensamento dele no momento também. Então o boy cerra os dentes e diz que ele precisa avaliar a situação primeiro. Então ele, cerrando os punhos, pede para passar adiante as palavras dele. No mesmo dia, vemos a loja again. Então vemos do óculos chegando e se impressionando, pois quem estava diante dele era nosso prota. Então ele fala: isso que você falou é verdade? E ele de boa fala que ontem à noite alguns homens veio bater nele e ele se defendeu. Do óculos com a mão na testa fala: por que você não fechou a porta? Os outros não disseram para você fechá-lo? E ele então fala: o chefe disse-me claramente para não ouvir ninguém e apenas proteger a loja. Então ele olha e diz: hã? E se lembra das palavras ditas naquele dia. Ele põe a mão na cintura dizendo que entendia tudo agora. E explica que a maioria dos móveis da loja não foi danificada e que ele tinha limpado as peças que foi quebrada quase totalmente. Então do óculos sério fala que isso não era importante no momento. Ele se senta dizendo: a minha pressão arterial, é a velhice chegando. E ele observa segurando o esfregão e ele tira um telefone do bolso e diz: e tem esse telefone. Eu irei compensar isso. Então ele fala que esse celular é da Xiaoyong. Mas de qualquer maneira, ele escurece os pensamentos e diz: de qualquer forma, você iniciou uma guerra agora. Ie olha e diz: uma guerra? Ele pede para Ie largar isso e seguir ele. Então Ie guarda o esfregão no canto e vai até lá. Então os dois se sentam, o do óculos abaixa a cabeça, pensativo, enquanto Ie apenas espera ele falar alguma coisa. Do óculos entrega um cartão e fala: aqui, fiz uma conta bancária em meu nome e coloquei nela o dinheiro que ganhei. O PIN do cartão de débito é 6795, então retire você mesmo. O prota agradece dizendo obrigado e ele continua dizendo: e este é o telefone celular que você vai usar. Também comprei em meu nome e ligue a esta conta. As taxas serão deduzidas automaticamente. O nosso prota mais uma vez agradece dizendo obrigado. Então do óculos finaliza dizendo que isso é tudo que ele pode fazer por ele. E diz: agora saia. O nosso prota olha para ele e diz: perdão, não entendi. Então do óculos apreensivo diz que recebeu uma ligação do boy dizendo que se entregar o nosso prota, eles vão esquecer do passado e seguir a vida em frente. E ele continua dizendo que o problema é que não posso realmente entregá-lo. O prota abaixa a cabeça, meio desanimado, e fica em silêncio. Então ele diz que não pode continuar com o prota perto deles, pois senão traria mais problemas e por isso que ele não pode mais manter o prota nesse lugar. Do óculos coloca a mão no rosto e diz que se o prota não estiver aqui, ele pode inventar uma desculpa de que ele fugiu quando tentou entregá-lo. Nosso prota diz que sim. Continua dizendo seriamente que essa é a única maneira que ele pode fazer no momento. Então o prota olha para ele e diz: há uma outra maneira. Ele olha seriamente para o prota e diz: o quê? Então o prota olha para ele e ele diz: declare que se eles nos tocarem mais uma vez, não deixaremos escapar ninguém e que a partir desse momento ganhamos a vantagem. Do óculos encosta no sofá pensativo. Então ele tira o óculos e diz: por que você está fazendo isso? A falta de energia deve ser pelo menos razoável, mas o que você está dizendo não é diferente de um estudante do ensino médio declarando guerra a um estudante universitário, não? É como um amador tentando ameaçar um lutador profissional. Então o prota diz: vamos ver então. Do óculos diz: vamos ver? Então o prota começa a explicar a história dele. Por vários anos seguidos, eu estava na posição mais alta em um determinado campo. Então, do óculos fala: Kendo? Isso nem é um esporte profissional, apenas uma atividade recreativa que as pessoas treinam, e isso é na Coreia. Então o prota diz: eu sou campeão mundial. Então do óculos apenas encara ele seriamente. E ele diz que quem chegou ao cimeiro pode ver um pouco mais além. Então vemos a cena. Então do óculos fala: o quê? E continua explicando que eles não são oponentes do que se deve fugir, mas que devem ser derrotados e que eu vou vencer eles. Ele fala isso olhando seriamente. Do óculos respira fundo e fica pensativo. Então ele fala: você acha que pode fazer isso sozinho? Você acha que é possível? E ele com convicção diz: sim. Então ele continua mexendo no óculos pensativo e diz: tudo bem,
ouvi sua presunção e já que você foi até aqui, vou te explicar em que tipo de situação estamos agora. Ouça com atenção. Então agora começa a história por trás de tudo. Até um tempo atrás, Seul foi dividida entre a facção Chang'e e a facção Donghai. A mudança ocorreu quando o presidente da facção Chang'e, Sang Chan, proporcionou um sucessor, Dong Hyun, unificando Seul. Woo Dae-man, que ajudou ativamente, morreu de um ataque da facção Donghai, e a filha de Woo Dae-man, Woo Ji-hye, herdou suas ações, embora Ji-hye foi absorvido pela facção Donghai e interferiu na unificação de Seul por Do-hyun. A facção Do-hyun não enterrou Choi por Ji-hye. Então, vemos um homem falando com uma mulher e ele diz: bem, quando há ameaça de Donghai, isso pode acontecer. Em breve haverá uma reorganização do poder, assim as ações serão esquecidas. A facção Do-hyun, para dividir o território recém-absorvido da facção Donghai, Ji-hye é alocada a terra de ouro de Gangnam, em reconhecimento aos méritos de seu pai, Woo Dae-man. Então, até concederem sua autonomia, no entanto, Ji-hye afirmou que não era um gangster e tentou entregar tudo a Jeong. Jeong Pyeong-wook era subordinado direto de Woo Dae-man e tinha uma lealdade excepcional. A única preocupação de Pyeong-wook era o bem-estar de Ji-hye. Então, para as 17 suborganizações dentro da Teraitoria, desde que pagassem um aluguel mensal a tempo, ele não interferiu. Nessa atmosfera surgiu um problema em uma das suborganizações, empresa comercial de ouro Gold Trading Company, e de onde costumava trabalhar. Então vemos do óculos mais novo bebendo café, então alguém abre a porta e começa a entrar, que é onde o Boys entra na história e onde ele estava envolvido. Então vemos o Boys mais novo com a cara de sério, todo malvadão, bad boy. Então vemos todos reunidos, sentados, parecendo ser uma reunião importante. O Boys mais novo fala: Jung Pyong-wook parece se importar apenas com o dinheiro que entra, independentemente de como funcionam as organizações inferiores. Vamos assumir as organizações inferiores. O-san começa a falar: então o que? Entregar Jung Pyong-wook e deixar Do-hyun assumir? O Boys volta a falar enquanto toca na mesa. Do-hyun está bloqueando Seul para expandir nossa influência em direção Namyangju ou Pangyo. Tudo o que precisamos fazer é continuar pagando Jung Pyong-wook. Depois disso, enfrentamos Do-hyun e aproveitamos Seul. O outro diz: seja real, não é tão fácil quanto parece, Hulk. O Boys apenas o encara, então ele fala: pare de falar bobagem e se concentre nos negócios. O Boys diz: então todos estão na mesma página? Vemos do óculos apenas observando calado. Então vemos o cicatriz que fala: se o chefe disse, devemos seguir, nada mais a dizer. Então vemos quem ele é. Este é o Kim Gun-woo, o segundo em comando da empresa de negociação de ouro. Então do óculos continua falando pro Prota naquela época, Yo foi classificado mais alto do que Yong Sang-tae. Então vemos o fedorento que falou se era a si mesmo. O Boys com raiva chama todos eles de covardes. O outro se irritando fala: você falou o quê? Então o Boys se retira dali, enquanto é chamado de bastardo. Cicatriz diz: aguenta, você sabe como é o diretor Yon, certo? Se você o acalma, ele rapidamente pede desculpas como uma criança. O brabinho tenta se acalmar, então naquela noite só vemos os gritos acontecendo. Então vemos ele novamente perguntando o que é que estava acontecendo. E ele, com tanta raiva já saindo as veias do pescoço, percebe que alguém estava se aproximando e pergunta: quem é você? Então alguns homens armados com bastões de ferro se aproximam por trás dele. Então vemos o Boy se aproximando deles e girando o bastão, enquanto o outro está com medo. Então o Boy fala: está vendo como eu tenho uma ambição? O Boy começa a correr e acelera mais ainda e prepara para atacar aquele homem. O homem, assustado, quando menos espera, é acertado bem na cabeça, fazendo jorrar os litros. Ele cai de joelho no chão enquanto vemos os jatos flutuando no ar e o Boy, sem piedade, avança para atacar ele novamente, enquanto o homem que está no chão de joelho fala: você! Então ele, sorrindo brutalmente, o ataca com toda a força, bem no meio da cara, fazendo explodir totalmente os líquidos por toda parte. Então voltamos para do óculos, voltando a explicar que o Boy derrubou o seu superior muito rápido. Desconhecido das notícias, o irmão Gun-woo recusou a oferta do Wong Sang-tae de unir forças via o presidente Parque de Distribuição Imnami, uma das 17 organizações inferiores de Jung Pyong-wook, e seguiu o irmão Gun-woo Gentan. Então o Prota pergunta se há alguém acima do presidente. Então do óculos fala: sim, Yong Sang-tae reuniu as pessoas restantes e expandiu rapidamente sua influência. Das 17 organizações inferiores de Jung Pyong-wook, 14 já estão nas apertas de Yong Sang-tae. Então, o Prota pergunta: quando foi que Yo se juntou a ele? Então mostra aquele fedorento ajoelhado perante o Boys. E do óculos continua dizendo que foi depois da morte do chefe. Então o Prota pergunta quais são as 3 organizações que o Boys não assumiu, olhando seriamente para do óculos. Então do óculos fala: por que você quer saber? Olhando seriamente para o Prota. Então ele fala que devemos nos unir e consolidar nossa força primeiro. Então ele se encosta balançando a mão dizendo: já é o suficiente, pare de falar boneca. Então continua dizendo: o que há com esse cara?
está brincando sério mesmo? E Ye apenas abaixa a cabeça pensativo. Então do óculos fala, você não vai sair? Então vemos alguém chegando e ela pergunta, o que é isso? Os dois olham para ela e vemos que é a Xie-Yeon, olhando para o celular dela que estava quebrado. Ela começa a chorar e do óculos pergunta por que já veio tão rápido. Então Ye pergunta se foi por causa do telefone e que ele compensaria o estrago. Ela triste disse, opa, você realmente fez isso? E ele fala que sim. Ela se aproxima e fala que tinha comprado apenas 3 dias. Ele vira a cara e pede desculpas. Então olha para ele e pede para que ele escreva uma nota provisória para garantir a palavra dele. Então do óculos observando eles fala, ei, para com isso, temos que ir. Eles começam a sair e ele fala que esses caras não escutam seriamente. Então volta para o prédio do Boys e escutamos ele falando, eles fugiram? Alguém fala, sim senhor, eles fugiram antes que pudéssemos pegá-los. Do que um Go quer se desculpar pessoalmente. Então o Boys se compreende o que estava acontecendo. Mas então a pessoa pergunta o que devemos fazer. O Boys estressado fala, empurre para frente. Voltamos para o Ye e a gasosa e ele está escrevendo a nota provisória. Ela observa e ele entrega para ela. Então ela aponta para um lugar perguntando o que era isso. Ye olha, então ela toca no rosto dele e começa a sorrir. Ye sem emoção apenas observa. Então ela rasga dizendo que já estava compensado, que não precisava mais pagar. Então Ye afirma que vai pagar ela. Ela diz que estava brincando com ele para ver a reação e pergunta para onde ele vai agora. Ye diz que ainda não decidiu. Então ela, preocupada, pergunta se ele não iria voltar mais. Então o do óculos aparece gritando, dizendo porque eles não foram ainda, porque os caras chegariam em 1 hora. E fica em dúvida quem estava vindo, e ele fala que uma das 14 organizações do Boys estava chegando. Ele põe a mão na cintura e diz, por que eu estou explicando isso? Se você está curioso, basta pesquisar por Agência de Trabalho Saint Gangnam. De qualquer forma, movimente-se. A gasosa, meio com medo, se pergunta o que é que estava acontecendo. Você também vai, eu vou explicar mais tarde. E aí pega o celular e pesquisa pelo nome que foi indicado para ele. Então Ye olha para a gasosa enquanto ela está mordendo os lábios de incerteza e de medo. E então ele afirma que eles vão estar aqui em breve e pediu para se retirar. E ela disse, o quê? Ele apenas fica olhando seriamente indo embora, enquanto ela apenas observa. Então vemos do óculos apenas esperando sentado e de repente uma ligação acontece. Ele pega o telefone e diz, sim, chefe. Então corta a cena para algum lugar no centro da cidade e vemos que é um escritório. Então aparece alguém falando com ele segurando um copo de café. Então esse homem diz, parece como ele então. Não há problema, você disse. Mas então, do óculos fala que será tratado em breve e pede desculpas por estar preocupando ele. E ele ouve alguém perguntando se ele tinha derrubado esses caras sozinho. Ele diz que foi isso que foi explicado para ele, mas como ele não tinha visto, ele não tinha certeza. Então do óculos fala, irmão, você não acha? Então ele não termina a frase e fica um pouco apreensivo. Então vemos que ele é o irmão do óculos. E ele diz, uma pessoa não aguenta sozinho, certo? E explica para ele que nós já conhecemos a força daquele cara. Você sabe, não sabe? Então lá no fundo, vemos 2 katanas. E ele continua dizendo que é uma das alianças de 14 grupos e todos têm várias organizações abaixo deles. E diz que o Boys é um monstro. E agora tem pessoas semelhantes a eles ao seu lado. E novamente é fixado a imagem das 2 katanas enquanto ele fala. Desde quando ele ficou tão grande como as coisas estão, apenas ficaremos abaixo para ele, pois ele não tem um motivo para vir nos bater. Então ele olha seriamente perguntando quanto tempo ele tem que esperar o pagamento da dívida por matar o chefe. Do óculos apenas fica quieto no canto dele, então ele fala, agora não, irmão. Então volta para ele dizendo, certo, já pensei nisso, enquanto ele ficou observando do lado de fora e disse que quer ver que tipo de cara ele é e pediu para trazer ele para ele conhecer pessoalmente. Então do óculos diz, ok, tudo bem, mas tem uma coisa, mandei ele embora, porque parecia que as coisas estavam ficando grandes. Acho que seríamos aniquilados, pois ele vai fazer um movimento a qualquer momento. O outro sorrindo diz, ah, isso é uma pena. Então ele diz que vai tentar enganar o Boys e descobrir alguma coisa. E perguntou quando é que ele vai vir para a cidade. Então mostra 20 minutos atrás, tem um homem sorrindo no escritório, mexendo no celular. Então vemos a parte da frente do escritório. E logo então aparece o nosso prota de frente dela. Então ele fica pensativo e começa a entrar subindo pelas escadas. Ele se aproxima, abre a porta e quando entra, tem vários capangas sentados olhando para ele fixamente. Olha para ele e diz, posso te ajudar, meu amigo? Nosso prota apenas encara fixamente uns tacos de golfe de metal que está dentro de uma sacola apropriada e diz que ele estava à procura de um trabalho. Então vemos o telefone e o careca está explicando para alguém que o nosso prota está procurando um serviço. Então ele explica que vai abrir umas vagas em breve e que voltasse mais tarde. Então nosso prota começa a pegar os tacos de golfe e ele diz, acabei de escapar de novo. O outro, sem entender o que ele falava, disse o quê? Então nosso prota diz, eu estava apenas protegendo a loja e eles agiram como se fosse um grande negócio. Eles estavam prestes a me entregar em algum lugar, então eu fugi. Então o careca vira as costas andando por algum lugar dizendo, o quê? Então você é aquele cara que está sendo falado? Espera um segundo.
Ele pega o telefone e começa a ligar novamente e dizer: você deveria vir aqui agora. Então a pessoa do outro lado diz que nós ainda temos tempo antes da partida. Por que eu deveria ir aí agora? Ele continua explicando que queria chegar mais tarde. Então ele explica que o cara que bateu no Careca Supremo estava aqui diante deles e o outro fica sem acreditar. Então o Careca diz: ainda assim devemos verificar. Então o outro diz que esperasse um pouco que depois descia. Então o Careca diz: ok, vou ficar esperando. E vemos que o Careca continua mexendo no celular sorrindo, enquanto finge que estava descendo para ir dar uma olhada. Mas então ele começa a escutar uns barulhos e se pergunta o que é que estava acontecendo. Ele começa a correr em direção ao local, abre a porta e começa a subir as escadas e pergunta: mas que inferno de barulheira é essa? E quando ele olha a surpresa, ele percebe, abrindo os olhos fixamente, vê o taco de golfe na mão do nosso prota e todas as pessoas que trabalhavam para ele estavam no chão derrotadas e o ambiente cheio do líquido. O nosso prota está diante do Careca e ele está gemendo de dor ajoelhado. E ele percebe que aquele cara chegou e o outro diz: o quê? O que é que está acontecendo? E começa a correr. Então vemos que é lançado o taco de golfe em direção a ele e acerta bem nas costas, fazendo cair de cabeça para baixo pelas escadas. Então o Ye diz para o Careca ir buscar ele e o Careca diz: ok, estou indo. Voltamos para o do óculos mexendo no seu celular e fica se perguntando por que ele não veio ainda. Ele começa a se retirar do local, mas quando ele percebe, ele faz uma cara de surpresa. Diante dele aparecem vários homens. Ele põe a mão na cabeça, preocupado, mas então muda sua feição para sério. Está chovendo e vemos que estão todos reunidos. O do óculos apenas observa eles, enquanto vemos o reflexo de cada um deles pelo óculos dele. Todos parados enquanto a chuva cai. Então ele fala o nome do cara que estava na frente dele: Lee Seng-cheo. Então esse cara observando diz: Hyung-ni, lamento conhecê-lo assim. Costumávamos ser família, não é mesmo? Do óculos olha para ele e diz: me explica o que é que está acontecendo. Ele olha sorrindo para do óculos e diz: você deve ouvir que só ganhou o Jiang So, o presidente de Saet Gangnam, estava chegando. Mas, como você pode ver, então ele olha para trás e vê toda a galera reunida. Muitos outros chegaram e ele olha subestimando o do óculos. Então o do óculos fala: isso é diferente do que eu ouvi. Ele fala: por que você está sendo tão ingênuo? Você sabe, não é? Que você é um bandido e você está sozinho. Ele sorrindo continua dizendo: basta a gente empurrá-lo para o lado e então você cairá também. Então ele explica que derrotando ele, o Boys vai ficar com a posição como presidente logo logo. Do óculos olha com um olhar de sério, enquanto o outro apenas sorri. Então do óculos fala: então desde o início eu. O outro corta a fala dele e diz: isso mesmo, hoje é o dia em que você morre. Olhando brutalmente para ele, então volta para o nosso prota, se limpando enquanto o outro está ajoelhado e diz: o quê? É verdade. No começo eu pensei que o Gyeong-gu tivesse contratado mercenários, então eu ia avaliar a situação. Mas vendo Gyeong tão humildemente, o nosso prota fala: você mudou o alvo para Gyeong-gu de novo? Então o cara fala assim: cerca de 40, 50 pessoas devem estar indo agora para lá. E o prota pergunta: qual é o seu papel? E o outro diz: eu sou apenas uma isca. E pergunta: por que você não saiu? E o outro diz isso. E a chuva continua forte lá fora e o carinha fala que costumava ser família dele, apesar de sua classificação mais alta. Ele me tratou com grande respeito, mas sinto um pouco desconfortável. Então eu queria ficar para trás e apenas ficar calado. E começa a se retirar. Então vemos o do óculos correndo para dentro e ele fecha a porta. Ele começa a colocar algo para se proteger, como um sofá, e ele fala: droga, esse merda veio logo agora. E a porta começa a ser arrombada e os capangas entram segurando os bastões de ferro e todos eles entram lentamente, tirando as coisas do caminho para abrir espaço. O do óculos larga seu óculos e entra na posição de luta. Então o outro, e batendo na mesa, falou: uau, você está desesperado para sobreviver, hein? Eu não achei que fosse o seu estilo, hein? Então do óculos fala: eu ainda tenho coisas a fazer enquanto estou vivo. Então ele continua falando: não há nada disso, seu bastardo doente, enquanto segura e bate lentamente o taco de metal em suas mãos. Ele sorri enquanto faz o gesto para os capangas eles irem para cima dele, e todos eles começam a ir para cima. Então vemos a chuva caindo e o nosso prota correndo a toda velocidade para tentar ir salvar o nosso do óculos. Então vemos os capangas tudo olhando o celular, enquanto o careca fala: não devemos ir, chefe? O chefe dele fala: então, devemos ir? Você quer morrer depois de pegar o lado ruim deles? Caramba, seriamente, eu não devia escolher as coisas por causa de dinheiro. Ele, colocando a mão na testa, preocupado, fala: não é como se eu pretendesse trair originalmente. O careca todo espancado fala: quê?
Ele começa a se tremer dizendo caramba e vemos o número que está no celular dele. Então volta para a cena do óculos que ele está lutando novamente e ele acerta o queixo de um dos capangas. Logo então ele mete um soco por baixo acertando novamente a mandíbula do camarada. Ele dá outro soco bem forte na cara do outro fazendo o outro ficar desfigurado. Então do óculos relaxa um pouco e sopra enquanto vemos 4 deles caídos no chão, já desmaiados, enquanto os outros já se preparam para ir para cima dele e cada vez que eles se aproximam, ele acerta o soco bem na boca de cada um deles. Em sua posição séria, continua espancando a cada um deles sem dó e sem piedade. Então vemos a boca do camarada com os dentes tudo quebrado e o outro dizendo, seu bastardo! E então ele joga o bastão de metal em direção a ele, do óculos prestando atenção, desvia nas últimas, mas por azar ele escorrega no líquido que estava abaixo dele e quando ele perde o equilíbrio, o outro acerta as costas dele com toda a força e então todos os cercam batendo nele com o taco de metal. Ele sentindo muita dor enquanto recebido por várias pancadas, tenta se levantar cambaleando. Então vemos aquele cara correndo em direção a ele e quando vemos ele mete labicuda na cara do óculos, fazendo espirrar vários líquidos. Ele cai no chão todo quebrado, o outro vem, pisa na cabeça dele e diz, você é um pedaço de merda. Ele pede o bastão para o careca bigodinho que estava atrás dele. Então ele entrega e quando ele vai bater, vemos um celular voando em direção ao camarada e acerta bem na cara dele. O outro meio tonto se perguntando o que é que estava acontecendo. Enquanto o do óculos percebe o celular caindo, ele lembra e percebe que esse celular foi ele que entregou para o nosso prota. E quando ele cai em si, o cara pergunta, quem é esse cara? Do óculos olhando diz, poderia ser. Vemos só a pancadaria acontecendo e os caras tudo caindo no chão e do óculos continua dizendo, não pode ser, ele não viria aqui nesse momento, não é mesmo? O nosso prota derrotando todos eles ao mesmo tempo e correndo em direção ao camarada para dar o fim ao sofrimento do óculos. Então, voltamos ao passado e vemos do óculos se perguntando como ele parou ali. E quando ele pediu emprego e lugar para dormir. Então mostra a lembrança dele do momento que falou do funeral da mãe, do momento que ele pediu para não se envolver e do momento que falou que ele estava no topo. Então vemos o bastão erguido preparado para causar dor e vemos 4 de uma vez sofrendo dano crítico e doloroso enquanto o do óculos está no chão. Ele observa toda a brutalidade acontecendo, enquanto o outro apenas vê assustado. Do óculos observando fala, esse cara. Então vemos essa cena linda de figurante apanhando e jorrando muitos litros. Enquanto isso, do óculos fala, esse cara é totalmente diferente do que eu pensei. A chuva continua forte lá fora, quando vemos algumas pessoas se aproximando do local com seus guarda-chuvas. Então aquele cara aparece, então ele entra e quando ele percebe e vê algo que o espanta, dizendo, o que é isso? Então ele vê os caras no chão após um tratamento cirúrgico de estética cranial. Voltamos para o boss, olhando sério, então o celular toca, ele percebe quem é e atende. Então ele fala, quanto tempo faz isso? Por quê? Você está vindo para o meu lado? Ele sorri levemente. Então aquele cara fala que eles vieram na frente e o que ele faria agora? O boss faz o olhar e diz o quê? Ele fala então que vai deixá-los viver por enquanto e explica que tudo foi danificado e que vão precisar compensar as perdas. Então o boss pergunta se ele comeu algo estragado para estar falando aquilo. Ei, gerente 1, ele diz com um tom de ameaça, dizendo que ali não é o negócio dele e que quando ele traiu o chefe, ele teve que se refugiar em um abrigo e acrescenta que é apenas uma das 6 empresas que Eren que me confiou para administrar. O boss cerra os dentes de raiva e apenas respira e finaliza dizendo, Eren é um lugar que você ainda não conquistou. Eren também não teme você. Você quer uma guerra total? Então vemos um ameaçando o outro dizendo que os custos médicos vão ser caros. Então desliga o telefone. Então um dos caras pergunta o que deveria fazer. Ele fala tocando nele, apenas deixe ir. O outro dizendo o quê? Ele fala, não seja mesquinho. Alguém como Lee Sang-choo não pode ser ameaça para nós. Se incapacitamos Lee Sang-choo, Yong Sang-tai certamente pensará que não temos muitos ais na manga. Então ele pisa na cabeça daquele carinha lá do começo. Então vemos que o boss com toda a raiva jogou a cadeira na parede e começa a quebrar tudo. Ele parte a mesa no meio e fica quieto. Então começa a passar na cabeça dele tudo que aconteceu recentemente, dizendo que tudo estava estranho e até mesmo aquele cara apareceu. Kim Gun-woo planejou tão adiantamente e configurou isso? Ou há um traidor do meu lado em que Carrots com Kim Gun-woo diz isso com um olhar de raiva? Então voltamos para o Barbicha bebendo e está de frente do Ye e pergunta, você é o novo gerente? Ouvi dizer que você foi expulso. Ye explica, eu não tinha para onde ir, então voltei. Então ele olhando para Ye pergunta se ele tinha derrotado ele sozinho. Então Ye fala que metade deles tinha fugido. O Barba apenas observa enquanto dava um gole.
Então ele põe o copo na mesa e fala que isso era impressionante. Ouvi dizer que Yon Sang-tab foi o principal culpado que matou sua família. E notando que ele entrou em um assunto, fica apenas observando. Barba se levanta e se aproxima do Proto e fala: eu também tenho um rancor, o que você me diz? E ele fica apenas observando em dúvida. Barba estende a mão. Vamos pegar Yon Sang-tai juntos? E ele olha para a mão dele e aperta, fazendo ali um laço. Volta para o prédio e vemos o boy sentado com algo na mão. Então vemos que é um taco de metal. Então vemos alguém se aproximando e a mulher abrindo a porta. Então o boy pede ele para se sentar. Ele puxa a cadeira, mas o boss fala para ele se aproximar, já que veio aqui. Ele se aproxima, então começa o diálogo. Vou perguntar diretamente para você. Das 4 empresas que enviei, Saet Gangnam foi o único que aguentou até o fim sem voltar. Moikanin fala: bem, é porque um cara invadiu, quebrou as coisas e causou uma cena. Nós limpamos e partimos tardiamente. O boss fala: ah, é assim mesmo? Ele continuou falando: sim, mas a gangue de Kim Gun-woo já estava lá. Nosso lado, que foi primeiro, já havia sido espancado e pensamos que não tinha chance de vencer. Então voltamos. O boss faz a cara de ameaça enquanto segura a ponta do bastão. Então Moikanin fica apreensivo. Chang-so, diz o boss. Então ele fala, ficando ereto: sim, senhor. Quantos anos você tem? 45, senhor. Droga, eu não posso me trazer para falar casualmente. Você é 10 anos mais velho que o diretor Yo, certo? Então Moikanin fala: não, chefe. Então o boy se levanta e fala: é assim mesmo? Moikanin já se borrando todinho. O boy se aproxima e diz: você sugou Kim Gun-woo? E aponta o bastão para a cara dele. Moikanin com tanto medo que suava frio. O boy encosta o taco na cabeça e fala: você quer morrer aqui ou quer fazer o que eu vou te dizer agora? E o outro diz: eu vou fazer o que você diz, chefe. Então, voltamos para algum lugar e vemos os dois parados numa porta. Alguém aparece na porta e diz: entre. Os dois entram, então descobrimos que ali é um hospital por fora dos hospitais, pois ele explica que os médicos deduram para a polícia quando eles chegam lá. Então vemos o coitado do óculos deitado, todo quebrado. Ele tenta se levantar e o Barba fala para ele não se levantar. Então ele diz: não, o que aconteceu? Então o cara sai deixando ele a sós. O gerente ganhou, Chang-so me disse. Ganhou? Disse do óculos observando. Embora ele tenha ficado do lado de Yon Sang-tai, ele ainda tem sentimentos persistentes por nós, desde quando éramos família antes. Ele pensou em como ele poderia atacar e se juntar a nós mais tarde, depois que Lee Sang-chul terminou o trabalho. Então do óculos fala: aquele Hyung-ni, realmente, então não seria melhor para ele trocar de lado? Barba fala: esse é o plano, pode ser perigoso se ele ficar lá. E ele apenas fica observando e escutando tudo. Então vemos Moikanin saindo às pressas do prédio, se encostando em um poste enquanto um casal observa. Ele suando frio, apenas respira. Então ele lembra que o boss falou: Kim Gun-woo vai confiar em você. Então marque uma reunião dizendo que deseja desertar. A localização é Namyang-gil. Moikanin fala o quê? Quando ele fala isso, o boss ataca com tudo a mesa, demonstrando o que ele teria feito com a cabeça dele. E ele observa com medo. O boss fala: droga, eu estou falando para você se livrar dele. Está entendendo? Ele cerra os punhos e diz: sim, entendido. Saia. Entre em contato com ele dizendo que parece que eu suspeito que você quer desertar. Vemos o taco que entortou de tanta força. Se você tentar algo engraçado, isso é o que vai acontecer. E vemos o jato voando e o rosto dele marcado pela fúria. Ele respirando pesado diz: eu tenho que fazer isso para viver. Então ele pega o celular e liga para Won Chang-soo. Então vemos que a ligação vai para o Barba, dizendo que parece até que ele estava escutando. Ele atendendo diz: alô? E ele escuta: diretor, eu quero desertar. Então ele sorri. Desertar? Então ele continua sorrindo. Então o Barba disse que já estava pensando em trazer eles pro lado deles. E diz: bem-vindo. E termina, galera, mais um vídeo. Muito obrigado aí para cada um de vocês que chegou até aqui. De coração, para quem chegou até aqui, galera, muito obrigado. A gente bateu os 1000 inscritos e agora a nova meta de bater os 2000 inscritos. Muito obrigado mais uma vez pelo meu grande amigo e companheiro Manhwa do Tio, que está me ajudando a cada dia a eu melhorar a minha dicção e narração. E espero que futuramente eu melhore, e eu vou melhorar se Deus quiser. E a cada um de vocês, os inscritos novos que chegaram recentemente, agradeço de coração. E queremos aqui fazer um canal diferenciado, onde a gente vai ter o foco em vocês. Então, galera, quem chegou até aqui e foi até aquele link, fez a doação, vai receber o meu livro, As 100 Cidades do Legado Ancestral. Eu já estou quase finalizando o segundo livro, estou no último capítulo da continuação e ele vai ser uma série bem longa. Então, nos vemos no próximo capítulo. Valeu? Fui!